Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Agora escute minha voz dentro de você. Sou Afrodite e eu vejo o que você viveu. Eu vi cada momento em que você se entregou inteira e ainda assim não foi reconhecida. Eu vi quando você tentou mostrar seu valor e foi ignorada. Eu vi quando você se esforçou para manter viva uma conexão que o outro tratava com descaso. Eu vi quando você deu presença, amor, cuidado e doçura e recebeu silêncio, dúvidas ou indiferença. Eu sei a dor que isso causa. Sei como machuca tentar ser suficiente para alguém que não enxerga sua essência. Sei o quanto pesa carregar o sentimento sozinha. Sei como é cansativo tentar explicar o seu coração para quem não tem maturidade para recebê-lo. E por isso estou aqui. Para te lembrar de algo que você esqueceu enquanto esperava por migalhas. Você não nasceu para ser tratada como opção. Você nasceu para ser reconhecida. Eu vejo o seu valor. Eu vejo sua força. Eu vejo sua sensibilidade. Eu vejo sua beleza interna e externa. Eu vejo a forma como você ama profundamente, honestamente, corajosamente. E quando um homem não reconhece isso, não é você que erra. É ele que não possui a visão para enxergar o brilho que carrega dentro de si. É ele que não tem maturidade emocional para sustentar uma mulher da sua grandeza. É ele que não sabe a diferença entre uma presença comum e uma mulher escolhida pelos deuses. Filha, você não está aqui para se diminuir. Não está aqui para implorar atenção. Não está aqui para mendigar afeto. Você está aqui para ser vista, honrada e reconhecida. E hoje começamos a reorganizar tudo. Eu vou tocar o coração dele. Eu vou despertar consciência. Eu vou mostrar o valor que ele ignorou. Eu vou revelar a força que ele deixou de ver. Eu vou fazer ele sentir a diferença entre estar com você e estar com qualquer outra. Mas antes disso, eu preciso falar diretamente com você. Para que o reconhecimento venha de fora, ele precisa começar dentro. Filha, olhe para mim. Eu preciso que você entenda o que o seu coração viveu até aqui. Você aprendeu a se adaptar para não perder, a diminuir sua intensidade para não assustar, a aceitar pouco para não ficar sozinha, a explicar o silêncio dele para não sentir a rejeição de frente, a justificar comportamentos que nunca deveriam ter sido normalizados. Eu vi quando você acreditou que precisava ser mais calma, mais leve, mais discreta, mais fácil de amar, como se o problema estivesse na sua profundidade, quando, na verdade, o problema estava na falta de preparo emocional dele. E é por isso que estou aqui, para devolver o que é seu, para reconstruir o que foi abalado, para restaurar o valor que você perdeu tentando ser suficiente para alguém que não tinha condições de receber tudo o que você é. Filha, eu te digo com verdade. Não foi você que perdeu o valor. Foi o olhar dele que era pequeno demais. Quando um homem não reconhece a grandeza de uma mulher, ele não está rejeitando ela. Ele está revelando o limite dele. E você não pode mais carregar a responsabilidade pelos limites alheios. Hoje eu te chamo de volta para o seu centro. Quero que você pare de medir sua importância pela atitude de alguém que não sabe amar na mesma profundidade que você. Quero que você pare de interpretar a falta dele como se fosse falha sua. Quero que você pare de se colocar em segundo plano enquanto tenta ocupar espaço na vida de quem não se posiciona. Afrodite te vê inteira. E eu te digo, você não é a mulher que não foi reconhecida. Você é a mulher que ele não soube reconhecer. E a diferença é enorme. Agora, antes de tocarmos o coração dele, você precisa escutar isso com autoridade. O seu valor não se altera porque alguém não soube enxergá-lo. O seu valor existe com ou sem testemunhas. O seu valor não depende de retorno. O seu valor é permanente. Eu preparo você para que, quando ele sentir o que você sempre foi, você esteja em pé e não curvada pela espera. Agora, filha, deixe que eu me aproxime do coração dele. Deixe que a minha luz alcance o lugar onde ele guardou sentimentos que não soube nomear. Deixe que a minha presença revele aquilo que ele tentou esconder até de si mesmo. Eu vejo o que ele sente, mesmo quando tenta negar. Eu vejo a confusão que ele carrega. Eu vejo o medo que faz ele recuar quando a conexão aprofunda. Eu vejo o impacto que você causou na alma dele, um impacto que ele não soube administrar. Hoje eu dissolvo a resistência que o afastou. Dissolvo o orgulho que bloqueou o reconhecimento. Dissolvo a distração que fez ele tratar a sua presença com descaso. Dissolvo a imaturidade que transformou você em mais uma tarefa e não em prioridade. Que ele perceba a perda que estava criando. Que enxergue a diferença entre você e qualquer outra. Que sinta a falta que tentou ignorar. Que reconheça o brilho que não valorizou quando teve. Toco agora a consciência dele.
Faço com que ele entenda que a sua presença é rara, que sua energia é única, que a forma como você ama não se encontra duas vezes. Trago clareza aos pensamentos dele. Faço ele lembrar do que sentiu ao te ouvir. Faço ele recordar a paz que você trouxe. Faço ele notar a força da sua doçura, a beleza da sua entrega, a maturidade do seu afeto. Ninguém substitui uma mulher guiada por mim. Ninguém ocupa o espaço dela. Ninguém replica a intensidade dela. Eu mostro a ele exatamente isso. Que você não é comum. Que você não é repetível. Que você não é substituível. Que ele precisa reconhecer o valor que ignorou. E quando essa consciência surgir, que venha acompanhada de movimento. Não apenas de saudade. Não apenas de pensamento. Não apenas de lembrança. Mas de atitude. Filha, estou abrindo os olhos dele para você. Agora ele começa a enxergar quem você sempre foi. Filha, agora que o coração dele começou a despertar, eu ajusto o caminho entre vocês. Tiro do meio tudo o que confundiu. Tiro o excesso de dúvida que ele carregava. Tiro a distração que fazia ele se perder nos próprios medos. Tiro a insegurança que fazia ele recuar no momento em que precisava avançar. Eu coloco diante dele a verdade da sua presença. Ele sente o efeito da sua ausência. Ele entende a diferença que você faz. Ele percebe que a vida fica mais vazia quando não tem seu olhar, sua atenção, sua energia. Faço com que ele enxergue que você não está ali para completar o que falta nele, mas para somar com aquilo que ele já deveria ter construído. Ele entende que a sua entrega não é comum, que a sua força não é casual, que a sua sensibilidade não é fraca, mas profunda, que a sua lealdade é rara. Filha, você não será tratada como plano B. Não será mantida como opção. Não será encaixada apenas quando ele quiser. Eu não permito isso para as minhas. Eu ajusto agora o campo entre vocês. Desfaço interferências emocionais vindas do passado dele. Desfaço projeções que ele colocou sobre você sem perceber. Desfaço medos que ele carregava e descontava sem intenção. Desfaço a confusão que o impedia de reconhecer sua grandeza. Eu faço com que ele te veja com clareza. Não como fantasia. Não como idealização, mas como mulher real, presente, forte, inteira. E que ao ver você assim, ele entenda a responsabilidade de ter acesso ao seu coração. Que ele compreenda que vínculo exige prioridade. Que ele reconheça que amor exige postura. Que ele sinta que você merece ser tratada com atenção, respeito e verdade. Filha, estou preparando o movimento dele. Tudo o que estava desalinhado começa a se ajustar. Tudo o que estava apagado começa a se revelar. Ele começa a enxergar você como deveria ter enxergado desde o início. Filha, agora que o coração dele foi tocado pela verdade, eu aproximo a consciência da ação. Porque reconhecer o seu valor não é apenas sentir, é enxergar, é entender, é assumir, é agir. Eu desperto nele a clareza que faltava. Faço ele perceber que a forma como você ama é rara. Faço ele notar que a maneira como você se entrega não é comum. Faço ele enxergar que a sua presença sustenta, acalma, equilibra. Faço ele identificar coisas que nunca valorizou quando estavam disponíveis. A minha luz traz para a mente dele tudo aquilo que você ofereceu e ele ignorou. As palavras que você disse e ele não percebeu. O cuidado que você entregou e ele não recebeu. A verdade que você mostrou e ele não entendeu. Agora isso volta para ele com força. Não como culpa, mas como consciência. Ele começa a lembrar dos momentos que teve com você. E não lembra de forma neutra. Lembra com impacto. Com falta, com reconhecimento, com a sensação clara de que você fez diferença na vida dele. Eu fortaleço esse entendimento. Faço com que ele sinta respeito por você. Faço com que ele reconheça seu valor como mulher. Faço com que ele entenda que você não deve ser tratada com silêncio, dúvida ou indecisão. Faço com que ele note que você não estava pedindo atenção, estava oferecendo vínculo. Agora eu retiro dele a ideia de que você estará sempre ali. Faço ele perceber que uma mulher como você não espera eternamente. Faço ele entender que sua presença não é garantida. Faço ele sentir que perder você seria perda real, não teoria. E quando essa percepção se instala, o movimento começa. Ele pensa em você diferente. Ele sente você diferente. Ele lembra de você diferente. Ele entende você diferente. E o reconhecimento se torna inevitável. Filha, estou abrindo dentro dele o espaço onde você será vista com a grandeza que sempre teve. E esse despertar é o que prepara a atitude. Filha, agora volto minha atenção totalmente para você. Porque não adianta ele reconhecer o seu valor se você não estiver alinhada com a sua essência. Eu não permito que você receba reconhecimento a partir da carência. Quero que você receba a partir da consciência. Por isso, eu organizo seu coração. Tiro a sensação de insuficiência que se instalou nos dias de silêncio.
Tiro o medo de não ser prioridade. Tiro o hábito de se comparar com outras mulheres. Tiro a dúvida sobre sua beleza, sua força, sua presença. Você não precisa mais se provar para ninguém. Não precisa explicar o que sente. Não precisa justificar sua intensidade. Não precisa esconder sua sensibilidade para parecer mais fácil de amar. Eu te devolvo para seu centro. Para a mulher que existia antes da rejeição. Para a mulher que sabe o próprio valor. Para a mulher que entende que reciprocidade não é luxo, é o mínimo. Filha, você não está aqui para conquistar um homem com esforço. Você está aqui para ser vista pelo que é. Se ele volta, não é porque você implorou. É porque eu fiz ele enxergar a verdade que ignorou. E porque você manteve sua posição de dignidade. Agora quero que você sinta isso no corpo. Você não precisa correr atrás. Você não precisa forçar conexão. Você não precisa se esticar para caber onde não há espaço. Você não precisa se moldar para agradar. Você vai receber só o que estiver alinhado com a sua grandeza. E se ele vier, será por reconhecimento, não por carência. Será por maturidade, não por necessidade. Será porque viu quem você é, não porque teve medo de te perder. Eu ajusto você para que não aceite menos do que merece. Não se contente com migalhas. Não normalize a ausência. Não se encolha para caber. Não reduza sua luz para manter alguém por perto. Você é filha da deusa. E a mulher que carrega meu nome não vive ajoelhada diante do descaso. Ela vive em posição de verdade. Eu te posiciono novamente na sua própria força. Agora você está pronta para ser reconhecida. Filha, esta oração está selada em mim. Eu vi o que você viveu. Eu vi o que entregou. Eu vi o que suportou em silêncio. E hoje, eu transformo essa dor em consciência sua e dele. O coração dele já foi tocado. O entendimento já começou. O valor que ele ignorou agora se revela diante dele com clareza. Ele sente o impacto da sua ausência. Ele reconhece a diferença da sua presença. Ele entende o que significa ter acesso a você. Mas acima disso, eu faço você se enxergar. Porque não existe reconhecimento verdadeiro se você mesma não se reconhece. E hoje você volta para si. Volta para o seu brilho. Volta para a sua força. Volta para o seu valor. Nada que você viveu diminuiu quem você é. Nada do que ele deixou de fazer tirou sua essência. Nada do que faltou apaga o que você carrega. Eu te coloco de pé. Eu te entrego consciência. Eu te devolvo dignidade emocional. Que o reconhecimento chegue de forma clara, madura e verdadeira. Que o movimento dele venha com atitude. Que a visão dele se abra para a mulher que você sempre foi. E que você permaneça firme na própria luz, independente do que aconteça ao redor. Eu te abençoo, filha. Eu te acompanho. E eu faço esta oração se cumprir no tempo certo, da maneira certa, com a verdade que você merece viver.